E aí, já podemos voltar? Já deu tempo? Olha só, vamos dar seguimento então para a nossa aula de ciências, né? Hoje falando sobre o sangue, não é isso? Os componentes do nosso sangue. Então a gente corta o dedo e vê o sangue lá, né? Essa coisa toda. Então, o que é isso? O que isso significa? Vamos ver aqui? Olha lá, tem um textinho muito importante que vocês leiam, tá? Células sanguíneas. O nosso corpo é formado por estruturas chamadas células. Isso a gente já viu, né, pessoal? Os músculos, os ossos, a pele, o cérebro, o sangue, os intestinos, os pulmões e todos os outros órgãos e partes do nosso corpo possuem células. Ou seja, nós somos formados de células, dos pés à cabeça. Tudo no nosso corpo é formado de células, tá? O sangue não poderia ser diferente. Também é formado de células. As células sanguíneas constituem a parte sólida do sangue. Quando a gente se fere, pessoal, sai aquele líquido vermelho. E a gente não vê coisa sólida, né? Porque são muito pequenininhas. Mas, com o microscópio, eles conseguem separar. Então, tem uma parte sólida sim. Cada uma das células sanguíneas tem a sua função, tá? Então, são vários, né, tipos que tem no nosso sangue e cada uma tem a sua função, ok? Os glóbulos vermelhos, ou hemácias, são células produzidas pela medula óssea e são responsáveis pelo transporte do oxigênio. Então, veja bem, nas nossas costas, não tem uns ossinhos, assim, bem no centro das costas, na vertical? Não tem a nossa coluna vertebral, as nossas vértebras? Esses ossinhos protegem, né, dentro deles, no miolinho, passa a medula óssea, tá? A medula espinal, vamos dizer assim. E aí, tá? É ali que é produzido o nosso sangue, tá? Então, são produzidas ali, né, os glóbulos vermelhos, a medula óssea, né? E esses glóbulos vermelhos são responsáveis pelo transporte do oxigênio para todo o nosso corpo, para todas as nossas células, tá? Então, os glóbulos vermelhos levam oxigênio a todas as células do nosso corpo. Os glóbulos brancos, ou leucócitos, são células especializadas na defesa do organismo, são soldadinhos, tá? Vocês já viram a Lúcia falar muito dos soldadinhos do nosso corpo, são os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, tá? As plaquetas participam ativamente do processo de coagulação. Então, quando a gente faz um machucado, né, que o sangue começa a sair por aquele buraquinho, depois de algum tempo a gente vê que formou uma casquinha, não é? Essa casquinha, na verdade, são as plaquetas que se reuniram ali, tá? E fizeram um bloqueio para que o sangue não continuasse a sair, tá? Então, as plaquetas, elas participam do processo de coagulação sanguínea, tá certo? A parte líquida do sangue é chamada de plasma. Gente, o plasma, ele tem a cor amarelada, tá? Aí vocês vão falar assim, tia, mas não tem nada de amarelo no sangue? É tudo vermelho? Sim. É a hemácia, né, os glóbulos vermelhos, é o que tem maior quantidade no plasma, nesse líquido amarelado. Então, eles fazem com que a gente só veja vermelho. Mas no laboratório, né, quando vai separar, dá para separar, né, o plasma dos componentes sanguíneos, das células, tá? Então, o plasma, ele é amarelado, tá? E é no plasma, nessa parte líquida amarelada, que ficam mergulhadas as células do sangue, né? Os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos, mais as plaquetas. Tudo bem? A cor vermelha, característica do sangue, ocorre por causa de uma substância, proteína, presente dentro das hemácias, ou seja, dos glóbulos vermelhos, que é chamada de hemoglobina, tá? Então, a hemoglobina é importantíssima ali, ela que vai aderir ao oxigênio para poder levar, tá certo? Para se manterem vivas, as células do corpo necessitam de oxigênio e glicose. Gente, o oxigênio, olha agora, a tia Lúcia vai voltar lá um pouquinho no que a gente já viu. O oxigênio entra no nosso corpo a partir
né, dos movimentos respiratórios, na verdade da inspiração, não é isso? Olha aqui os outros sistemas, né, presentes aqui, ó. Então, as células precisam do oxigênio. Como é que o oxigênio vai chegar no nosso corpo? Através, né, do sistema respiratório, né, do processo da respiração, no caso da inspiração, né? E também, as células não precisam só de oxigênio, elas precisam também de glicose. A glicose, né, é a substância que vai ser formada a partir da nossa digestão. Olha outro sistema importantíssimo aqui. Então, a partir da digestão, né, vai formar a glicose. A partir da respiração, né, vai obter o oxigênio. E aí, com os dois, né, é que vai alimentar a nossa célula, vai fazer com que a gente tenha, vamos dizer assim, energia para sobreviver, tá certo? Para o nosso coração ficar batendo, né, para o nosso sangue poder circular, para a gente respirar, para falar, para andar, para tudo. Tudo isso a gente precisa de energia, tá? Então, a fonte da energia são nos alimentos, mas do jeito que ele entra não tem como. Então, esses alimentos, eles são transformados, né, em partículas muito pequenininhas, né, para que o sangue possa levar até as células, tá? Então, as nossas células, elas vivem, elas somente sobrevivem, né, quando elas têm o oxigênio e a glicose, tá? Para que elas possam fazer a produção de energia, tá? Bom, obtemos o oxigênio a partir da respiração e obtemos a glicose a partir dos alimentos que ingerimos, ou seja, a nossa digestão, né? Através do sangue, o oxigênio e a glicose chegam às células do corpo, né? Então, por exemplo, o que é adiantar eu ter glicose e ficar só ali, né, no meu intestino? Não ia chegar nas células, como é que ia fazer? Elas iam morrer. Não adiantaria também simplesmente chegar o oxigênio lá nos meus pulmões, né? Por quê? Porque precisa levar para as células. Então, o sangue é importantíssimo, é ele que faz esse transporte, tá? Portanto, é o sangue que torna disponível para as células do corpo várias substâncias que são indispensáveis para continuarmos vivos, tá? Então, aqui a gente tem um microscópio, né? Um aparelho que permite com que a gente visualize os elementos do sangue, né? Então, aqui, ó, entre, né, esses corpos sólidos aqui, é o plasma, tá? É um líquido amarelado, ele só fica vermelho por conta dos glóbulos vermelhos, que é o que existe maior quantidade no nosso sangue, tá? Os glóbulos vermelhos também são chamados de hemácias. Nós temos também os glóbulos brancos, né, que são os leucócitos, que vão proteger o nosso organismo, né, são os nossos soldadinhos, e temos as plaquetas, que são fragmentos celulares e que são responsáveis pela coagulação do sangue, tá bem? Os glóbulos vermelhos são as células que existe maior quantidade do nosso sangue, foi o que a tia Lúcia falou para vocês. E aí, pessoal, aqui ficou muito teórico, né? A tia Lúcia falou bastante. Eu vou pedir para vocês que acessem esses links aqui, ó. Plasma sanguíneo, onde nadam as células do sangue. Leucócitos, os defensores das células. Hemácias, carregar oxigênio, chame as hemácias. E plaquetas, presentes sempre que nos machucamos. Esses 4 links aqui, eles vão falar assim, e vocês vão poder visualizar como acontece esse processo todo que a tia Lúcia falou para vocês, tá certo? Então, quem tiver oportunidade, assista, tá? Porque não vai se arrepender, ok? É muito importante, é uma super aula, a tia Lúcia fica fascinada quando ela vai procurar os vídeos para vocês, né? Tem muita informação, muita coisa legal, tá certo? E esse diferencial é seus, né? Porque os outros anos a tia Lúcia não mandava link, porque a gente estava em sala, e na sala a gente sem internet não tinha como passar. Então, esse privilégio, pelo menos isso, é só de vocês, né? Porque os outros anos as outras turmas não teve, tá bom? Vamos lá então. Depois que vocês assistirem, né? Visualizarem essas aulas, vocês vão fazer aqui esse relacione,
que na verdade vai estar falando exatamente isso que a gente já comentou. Então vocês vão relacionar os componentes do sangue, né, com o que diz ali, com função dele, com a descrição e tudo mais, tá bom? Se vocês, né, tiverem alguma dificuldade, coisa e tal, vocês podem voltar na aula do dia 5 de outubro, que fala um pouquinho sobre isso também. Eu acredito que vocês não vão ter problema para fazer não, mas se tiver, volta lá no 5/10, tá bom? Bom, pessoal, e aí por hoje é só, tá? Nossa aula é essa, eu espero que vocês estejam, né, gostando de aprender sobre o nosso corpo, muito importante, né, e muito gostoso também. Olha só, qualquer dúvida vocês entrem em contato, tá bom? Tia Lúcia tá aqui. Vejam a videoaula, assistam, né, aos videozinhos que a Tia Lúcia indicou, tá bem? E qualquer coisa estou às ordens, tá certo? Um super beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.